Hoje pode. Com Marcelo Abud. Olá, hoje eu vou atender ao pedido de alguém que está sempre ativo no chat do Olá Curiosos durante a transmissão pelo YouTube do canal Guia dos Curiosos. Eu estou falando do Paulo Aquino. Eu recuperei as mensagens do programa passado e vi que o Paulo tem interesse em podcasts sobre retrogames. A partir daí, eu resolvi entrar no jogo e pesquisar. Esse desafio do Paulo Aquino resultou em 5 podcasts sobre retrogames. O primeiro deles tem um nome bastante sugestivo, Bota Ficha. E o legal é que durante a conversa, todo o papo é embalado por sons dos antigos joguinhos. O Bota Ficha tem um site, que é o botaficha.com.br, onde você pode selecionar inclusive os conteúdos, os episódios, por assuntos, por temáticas que você esteja procurando. Por exemplo, existe o modo História entre as séries que já foram produzidas no Bota Ficha, um podcast bem legal para quem gosta de jogos de videogames antigos. Outra dica é o Retro Games Brasil Podcast. Aliás, o conteúdo em áudio criado pelos usuários do fórum Retro Games Brasil está com episódio novo após alguns meses fora do ar. Como o nome sugere, o podcast é dedicado a jogos clássicos, mas a turma do Retro Games Brasil Podcast não deixa também de atualizar quem gosta de videogame, trazendo algumas novidades do que está rolando atualmente. A terceira dica é o Warpcast. A série é produzida de fã para fã pela turma que cria o conteúdo do Warp Zone. Dedicado principalmente a games, o podcast viaja pelas décadas de 80 e 90 e os criadores, eles convidam você para que coloque o Walkman, prepare a fita, mas use uma caneta Bic para rebobinar essa fita cassete e assim economizar a pilha. Tudo isso para relembrar dos bons tempos dos games e de outras referências dos anos 80 e 90. Um podcast que, além de divertido, tem muita pesquisa envolvendo os games do passado. Nossa quarta dica de podcasts destinados a retro games é o 99 Vidas, Nostalgia e Videogames. Um dos mais antigos, tradicionais e bem-sucedidos podcasts neste assunto, ele foi criado em 2010 para relembrar as jogatinas nas locadoras, revistas de videogames e os jogos mais clássicos do gênero. É desta forma que o 99 Vidas, Nostalgia e Videogames compartilha essa paixão com todo mundo aí que foi criança ou jovem nos anos 80 e nos anos 90 e tem muita saudade dos antigos videogames. Após todos esses anos e edições, o 99 Vidas virou uma grande máquina do tempo de nostalgia e ele é dedicado aos videogames dos anos 80, 90 e 2000. Chegamos à quinta fase do desafio lançado pelo Paulo Aquino no chat do Olá Curiosos. E agora o destaque é o Jogo Velho Podcast. A ideia é abrir espaço para tratar de jogos, desenhos animados e filmes dos anos 80 e 90. Os episódios vão além dos aspectos técnicos e trazem ainda um contexto histórico para que, como os outros podcasts de retrogames, seja permitida esta verdadeira viagem no tempo. 5 podcasts que o Paulo Aquino e todo mundo que teve videogame nos anos 80 e 90 vão curtir de montão. E eu, que tive o meu Odyssey, que inclusive restaurei recentemente, adorei esse desafio lançado e conhecer esses títulos em podcast. Bom, semana que vem eu volto com mais novidades e nostalgias da podosfera, o incrível universo dos podcasts.